E eu converso agora com o Wellington Calazans e o Issa Agostinho. Vou cumprimentar os dois. Wellington e Issa, boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Hora 10 da Noite. Colega Sal e a você assistindo à Hora 10. Boa noite aos dois. Vamos então olhar para as notas que fazem a atualidade internacional. É sempre um gosto enorme tê-los aqui no Hora 10. É exatamente por esta rejeição de Vladimir Putin em firmar um novo acordo para o transporte de cereais através do Mar Negro, alegando que enquanto o Ocidente não cumprir com as exigências de Moscovo, isto não irá avançar, que nós devemos começar por olhar. Como é que nós podemos encarar aqui esta recusa de Vladimir Putin? Wellington. Dorivaldo, não há nenhuma surpresa, né? Essa medida já vinha sendo pronunciada em outras intervenções feitas na visão russa, não apenas do presidente Vladimir Putin, mas de todos os representantes russos na diplomacia e, enfim, todas as notícias que tivemos acesso com ampla divulgação sobre esse tema, né? Sempre foi a Rússia, o lado russo, né, do problema, deixou muito claro que era uma questão de não ter sido cumprido o acordo por parte do Ocidente para que essa questão dos grãos pudesse ser renovada. E a lista de vamos dizer assim, incumprimento por parte ocidental, tem sido amplamente também difundido pelos russos e que vão desde a falta de acesso a equipamentos de reposição no setor agrícola, a dificuldade com a questão do SWIFT para transferência de pagamentos, também a discriminação em relação a produtos russos em diferentes países que ficam praticamente impedidos, barrados, né, de exercerem a compra em função dessa questão do SWIFT, que é a transferência internacional de dinheiro. E, com isso, a Rússia tenta sair dessa propaganda de que é culpada por uma crise alimentar e de abastecimento alimentar que tem sido criada, que não é verdadeira. A Ucrânia representa apenas 5% do percentual de exportações mundiais de cereais e deverá reduzir cada vez mais isso em função da guerra que está acontecendo em solo ucraniano, certo? E essa suspensão do acordo não afetou o mercado alimentar global, como muitos publicam, né, em diferentes órgãos de imprensa, e por isso é importante que haja uma revisão por parte do Ocidente, que tem sido, de maneira repetitiva, incumpridor dos acordos, e tudo começou com o não cumprimento dos acordos de Minsk, e aqui estamos, mais uma vez, discutindo consequências daquele ato de traição a um acordo, que foi o acordo de Minsk, e que produziu tudo isso que temos comentado, a exaustão há 18 meses. Wellington, é um assunto que divide opiniões, ou uma decisão que divide opiniões, mas com muito ainda também por se dizer à volta da mesma. Com certeza, Dorivaldo, porque é um tema que tem afetado muito mais a própria Europa do que a África, como foi colocado pelos europeus para poder impor uma narrativa de prejuízo à imagem da Rússia como um país que estaria prejudicando aqueles menos favorecidos. Inclusive, para contrapor a essa narrativa, o presidente russo anunciou que vai fazer doação gratuita, inclusive com o transporte, desse tipo de commodity, para além de outros no setor de alimentos, a 6 países africanos, e isso realmente consegue, numa única cartada, né, já que estamos falando aqui de uma disputa, de um jogo, usar essa expressão, com a única cartada, desfazer toda uma propaganda negativa em torno da imagem por questão da suspensão
como decorrência, né, da suspensão no mês de julho desse acordo dos grãos. Mas eu gostaria também, Dorival, de destacar que essa questão dos grãos foi amplamente destacada na imprensa da Europa em especial e também dos Estados Unidos, mas o encontro entre o presidente da Rússia e o presidente da Turquia foi um encontro para análise detalhada de aspectos de uma cooperação de países vizinhos que vem sendo firmada e reforçada a cada dia nas questões de segurança, economia, política, na cultura também, na esfera humanitária e também outros aspectos como as questões nucleares, já que a Rússia, como colocou muito bem aí o parceiro Issao Agostinho, os dois países vêm desenvolvendo parcerias em diferentes setores. Então, tudo isso também deveria ser notícia, e não essa questão apenas dos grãos, que reforçam a propaganda que já vem sendo construída há algum tempo. Wellington, há quem levante receios com dilemas éticos, mas se considerarmos também esta longa parceria que já existe entre ambos os países no âmbito energético, qual é a sua visão sobre esta parceria? Olha, fica até difícil falar depois de um anglo-italiano, né, que é o nosso colega Issao Agostinho, com uma vasta capacidade de detalhar tudo o que está acontecendo nessa relação, mas começando pela questão do preconceito e conflito ético e etc., os países, especialmente membros da NATO, estão sem nenhuma condição moral de falar sobre ética e deontologia nesse momento em que tudo aquilo que foi preparado e construído com propaganda foi destruído agora, com práticas reprováveis nessa guerra da Ucrânia, né? E essa insanidade, incapacidade de busca do diálogo e outras coisas que já conhecemos. O que a Itália quer mesmo da Arábia Saudita é o dinheiro. Quer atrair o fundo de investimento árabe, que é um fundo público que todos conhecem, e quer a Itália potencializar o fundo Made in Italy, que é um projeto para alavancar a indústria nacional italiana e, com isso, produzir todos esses benefícios que foram detalhadamente mencionados aqui pelo colega Issao, especialmente combate à inflação e combate ao desemprego. A Itália também tenta, com isso, um pouco de independência em relação à política da União Europeia, tenta assumir um protagonismo na região, não apenas na questão da imigração, que também é muito relevante, mas também na questão energética, e longe de falar aqui que vai reduzir a questão dos commodities derivados do petróleo, a Itália quer assumir de qualquer forma o acesso à energia mais barata para ser um grande distribuidor também para outros países europeus. Então, tudo passa aqui pela questão econômica, pela atração de investimentos internacionais em solo italiano, e essa parceria, ela não começou agora, como foi colocado pelo colega Agostinho, mas ela tende a ser fortalecida nesse momento em que a Itália tenta tirar proveito dessa crise, especialmente no leste da Europa, que envolve todos os países europeus, para poder buscar caminhos menos controlados por Alemanha, França e também pelo ex-membro da União Europeia, que é o Reino Unido. Então, a Arábia Saudita vê a Itália como mais um potencial mercado a ser explorado, e essa parceria, se for no regime ganha-ganha, será interessante para os dois lados. Certo. Agora vamos olhar para o terceiro assunto que nós estamos então aqui a trazer para esta noite. Seria o assunto, este último, ainda com várias outras nuances, mas
o tempo já está assim meio corrido e nos temos de passar exatamente para a China. Wellington, esta ausência do presidente chinês na reunião do G20 ou na cimeira do G20, estamos a falar da 18ª cimeira do G20 que vai acontecer na Índia, pode ser indicador de alguma coisa? De várias coisas, né? Pode ser indicador. A China diz aos países do G20 que a relação da China com esses países hoje não é prioritária na política internacional, já que a China, através de Xi Jinping, esteve presente recentemente na África do Sul, dando um caráter de maior importância ao bloco BRICS em relação ao G20 e G7, que normalmente os chineses estão presentes no evento. Essa é a primeira vez que o Xi Jinping não participa. Obviamente que durante a pandemia o evento não foi presencial, foi à distância, mas foi ele mesmo quem participou do evento representando a China. E longe de ser essa questão de uma possível briga entre Índia e China, como tem sido propagado aí pela imprensa criativa, né? Muito criativa a imprensa, é muito mais um não aos Estados Unidos da América, que estavam publicando como sendo a oportunidade de uma nova conversa entre Joe Biden e Xi Jinping, o que não vai acontecer, porque os Estados Unidos da América continuam desafiando a China na questão do Pacífico, né? Isso tem irritado muito, especialmente Taiwan, irritado muito os chineses, por isso é também um recado para os norte-americanos. Então, como você pediu que eu fosse breve, eu concluo aqui a minha linha de pensamento inicial. Isso, Agostinho, Wellington Calazans, boa noite aos dois, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, ok? Um grande abraço, boa noite e até a próxima.